Itaquaquecetuba, região metropolitana de São Paulo. Estamos na Afonso Pena, no Jardim Itapuã, aqui em Itaquá. O Cauã vai mostrar uma ação de reintegração de posse. Existem algumas dúvidas, principalmente aí dos advogados das famílias desta área que nós estamos aqui agora. Existem alguns pontos negativos, porque o mandado é de demolição, não é de reintegração de posse. Não foram fornecidos pelo autor os meios necessários para cumprimento do mandado, ou seja, não está com máquina, está querendo cumprir a coisa em desacordo, veja, vai ser cumprido em desacordo com a determinação legal, que a ordem não é de reintegração, a ordem de demolição. Isso é uma dúvida aí dos advogados. A gente vai tentar agora conversar com o oficial de justiça para saber se realmente vai acontecer a reintegração de posse, o que ele pretende fazer diante dessa situação. Não, sim, porque o objeto da ação também versa sobre a ação possessória, né? Ou seja, o juiz reconheceu da sentença o suposto esbulho praticado pelos requeridos. Então isso não impede que seja cumprida a decisão judicial. O que a gente está verificando aqui é que parece que muitos moradores vão fazer o acordo, né? Parece que já existe acordo entabulado ou em andamento. Então talvez a reintegração mesmo abranja poucas casas. Certo. E com relação às marcações, as desmarcações que a prefeitura fez, eles questionam também a questão de erros na marcação dos terrenos. A decisão judicial está para ser cumprida. Se houver algum erro, depois cabe, o doutor pode se manifestar no processo, cabe algum pedido indenizatório também, mas por hora, como não houve nenhuma suspensão, tem que cumprir o mandado conforme a descrição dos lotes que a gente acabou de verificar aqui. Entendeu? Mas é que tá, a ordem de demolição, né? A gente vai discutir, nós vamos discutir no processo. Mas será certificado que o autor não forneceu os meios para demolir a área. Então isso aí vai levar até o juiz. O juiz vai tomar conhecimento que não foi demolida a área, que foi realizada somente a reintegração. Qual que é o trabalho dos advogados das famílias agora diante disso? Nós vamos entrar em juízo, nós vamos dizer que o mandado, porque existem algumas incongruências. A sentença determina uma coisa, o pedido pede uma coisa, a sentença determina outra coisa, o acórdão determina outra coisa e o mandado ele determina outra coisa em desacordo com a decisão do juiz, em desacordo com a decisão do tribunal, e mesmo assim, apesar dessa situação, a coisa eles expediram um mandado de demolição e não mandado de reintegração. Então nós vamos levar isso ao conhecimento das autoridades competentes. Aqui era para ser cumprida uma ação demolitória. O mandado do juiz é específico, que aqui deve ser feita uma demolição. O que acontece é que o autor não disponibilizou os meios necessários para se fazer essa demolição. Não existe um projeto, veja, tem uma casa ali com 3 andares, não existe um projeto de demolição, precisava estar aqui a Defesa Civil, mas na realidade o oficial de justiça resolveu cumprir a coisa não como demolição, mas cumprir uma reintegração de posse, ou seja, reintegrar algumas famílias. O senhor identifica isso como um erro? Não, para mim é um erro, porque o mandado é específico para que proceda a demolição. Mesmo havendo a demolição, doutor, as casas que não entram no processo, como é que ficam com relação à estrutura? É comprometida, né? Inclusive nós estamos aí com o engenheiro ligado à prefeitura, nós estamos com os topógrafos dizendo que tem que ser feito um plano de demolição, que tem que ser feito as coisas com coerência, habilitados por profissionais. Na realidade o que deveria ter sido feito aqui era uma perícia que não foi feita no processo por erro do juiz. O senhor solicitou isso daí? Não, porque os meus clientes não participaram desse processo. Os meus clientes, na realidade, eles são terceiros em relação a esse processo, não fazem parte do litígio e agora os meus clientes entraram com embargos de terceiro para proteger seus direitos. Mas, na realidade, essa ordem vem sendo cumprida, é um processo de 2015 e o juiz, na realidade, é o seguinte, ele se fixa no fato de que um dia a jurisdição tem que ser efetivada. Só que a jurisdição tem que ser efetivada contra pessoas que não participaram do processo e principalmente cumprida de forma errada. Nós vamos entrar judicialmente, nós vamos reclamar de tudo aquilo que a gente entende que seja ilegal, nós vamos dizer que o mandado veio com um fim específico de demolição, não foram cumpridas, por quê? Porque era obrigação do autor fornecer os meios para cumprir a demolição e precisava estar amparado pelos profissionais. Tem casas aqui que para serem demolidas precisam inclusive que a Defesa Civil esteja aqui para ver se não vai afetar a estrutura das outras casas adjacentes, as casas nas lateralidades. As famílias estão aqui em tranquilidade, estão em paz, é tudo gente trabalhadora, são pessoas que estão sofrendo uma situação, uma violência, mas que estão tranquilas, estão conscientes de que o trabalho não tem que ser de resistência à ação da polícia, que na realidade não é a ação da polícia. A polícia só vem aqui para garantir a ordem, a preservação da ordem
ontem, e a gente tem que inclusive louvar o esforço do 35º Batalhão de Polícia Militar, porque na realidade eles vêm aqui para apoiar o oficial de justiça. Quem cumpre é o oficial de justiça, e para a gente o erro é do oficial de justiça que está interpretando o mandado e está fazendo coisa diferente do que foi determinado pelo juiz. Mas isso vai ser relatado no processo e nós vamos discutir nas esferas competentes. Doutor, o senhor acredita que diante dessa decisão que foi cumprida aqui hoje, existe a possibilidade de uma nova decisão? Esse é o nosso objetivo. Os embargos de terceiro objetivam justamente isso. Por quê? Porque na realidade essa decisão é absurda, ela foi tomada em cima de coisas absurdas. O juiz anterior, que era da terceira vara civil, ele não olhou as situações, ele chamou para si a responsabilidade, não fez a perícia que na época quem compôs o processo pediu. Então na realidade essas são as coisas. A coisa, quando começa errada, não tem jeito dela se acertar no caminho, ela vai terminar errada, que é o que está acontecendo aqui. Hoje está sendo cumprida uma ordem que era para ser de demolição, nenhuma casa vai ser demolida. Hoje eles estão cumprindo uma reintegração de posse por mera interpretação do oficial de justiça. Mas o oficial de justiça ele está aqui investido do poder da jurisdição, investido do poder do juiz, então na realidade ele está cumprindo, ele está interpretando, mas isso vai ser questionado nos canais competentes. Uma última pergunta com relação aos terrenos que não estão no processo. Ele disse que a área toda é dele, mas é alguns que não estão. Como é que comprova isso? Não tem mais como comprovar, não existe mais como comprovar. Agora, se ele quiser, ele tem que entrar com outro processo. Mas ele não tem. Na realidade é o seguinte, ele não tem nenhum, nunca exerceu um dia de posse aqui. Ele não pode pedir uma posse que não tem. E esse é o objetivo da ação que nós propusemos, que são os embargos de terceiro, e nós vamos levar isso a efeito para poder resolver. Tá ótimo. Diretamente do bairro Jardim Itapuã, aqui em Itaquá, que se na região metropolitana, segue a programação da TVR. A maioria que pagam IPTU já no nome. São moradores aqui, eu acho que são desde Juninho, desde 2000, Luana, desde 95. Então já são, nós foi nascido e criado aqui. Conhece. Você também é um dos que não estão no processo, mas ele fala que estava. Sim, já fui ameaçado, tenho um boletim de ocorrência contra ele. Ele alega que o meu terreno é dele. Hoje mesmo, com o advogado, conversando com o advogado, são os dois únicos que ele não queria acordo, que seria demolida a casa, ele não queria acordo. Porém, para a eventualidade, nem a dele nem a minha está dentro do processo, como essa daqui também não está no processo. E eu acho que abalaria derrubar um prédio desse, a estrutura da casa de que foi acordado com ele mesmo ele não sendo dono da terra, nunca foi posseiro por nenhum dia, como o doutor mesmo já vem falando, e ameaçando a gente. O que você acha dessa decisão aqui hoje? Eu acho que é errado. Da posse, o juiz mesmo aceitar a posse de uma pessoa sem ter escutado nós familiares, os pessoal, a família, temos criança, somos mais de 20 pessoas aqui e o juiz dá uma decisão sem ter a certeza. Julgada por um juiz também que não deu oportunidade para as famílias se manifestarem, né? E agora é isso, ou a gente compra ou a nossa casa vai para o chão. É fácil, né? Alguém chegar falando que é dono da sua casa. Ó, me paga a sua casa ou a sua casa vai pro chão. Pra onde eu vou com duas crianças? Eu sou mãe e pai de gêmeas, duas crianças. Pra onde que eu vou? Sem condições. Se eu tivesse o dinheiro que ele tá pedindo, nem tá com a... Quanto que ele tá pedindo? 130 mil. Minha casa não tem nem 25 metros, minha casa tem 13 metros, porque a EDP, a Bandeirante, ela usa a área de servidão da parte de trás da minha casa. É um absurdo isso. Que a justiça seja feita.